Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Como os municípios do interior, especialmente aqueles municípios com melhor estrutura, com maior população, com maior atividade econômica, estão vivendo esses tempos de recessão, esses tempos que já duram já há vários anos, impondo restrições seríssimas para manter serviços básicos, como saúde, educação, segurança, manter a atividade econômica gerando riqueza, gerando empregos. Como os prefeitos, com os seus recursos, com as suas limitações, dificuldades, estão mobilizando a sua comunidade, estão fazendo com que as suas possibilidades, seus potenciais turísticos, econômicos, enfim, possam contribuir para que as cidades enfrentem essa situação e consigam, de fato, manter esses serviços de forma digna para a população e ainda atrair visitantes, atrair interesses de empresas, fazer com que a atividade econômica realmente floresça e mantenha os municípios com a sua saúde o mais equilibrada possível. Hoje nós estamos recebendo, para discutir esse tema, dois prefeitos de uma região fundamental para o Rio Grande do Sul, que é a região da Serra. Estão conosco aqui o prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, e o prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves. Boa noite, prefeito, sejam os dois muito bem-vindos aqui, é uma honra tê-los aqui. Boa noite. Então, vamos entrar direto nessa questão que é complicada para qualquer prefeito, né? Especialmente para aqueles que têm estruturas maiores, mas que nem por isso os livram de problemas. Acho que até potencializam os problemas. Mas, ao mesmo tempo, também podem trazer soluções para o futuro, vai depender da forma como se lida, né? Começando por Gramado, prefeito. Gramado, que é um caso consagrado, né, de sucesso pelo polo turístico nacional e internacional, que se consolidou a partir de uma estratégia definida já há muitos anos e que tem, ano a ano, crescido, consolidando a cidade como esse destino aí tão disputado. Isso não faz da cidade imune aos problemas que a crise gera, né? Por exemplo, o senhor recebe milhares, ou talvez até milhões de pessoas ao longo do ano, em função de Gramado atrair turistas do Brasil inteiro e inclusive de fora. Como é que o senhor faz para ter, com os recursos que a cidade gera, com as circunstâncias que lhe estão ao alcance, para garantir, não só para os seus munícipes, mas para quem vem de fora, com aquela expectativa de viver toda aquela maravilha, ter segurança, ter saúde, ter condições de poder usufruir de tudo aquilo? Olha, é uma luta diuturna, porque as expectativas em relação aos repasses federais e estaduais, elas restaram frustradas. E a gente, então, tem que lutar com os recursos que tem. E Gramado, vou lhe dar um dado, né? Gramado, em 2017, recebeu 6,5 milhões de visitantes. É, gente. Agora, o último Natal Luz, isso é uma informação nos dada agora pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade de Caxias do Sul, nós recebemos 2,4 milhões em 80 dias, 2,4 milhões visitantes. Isso está próximo do insuportável para Gramado. Mas é uma insuportabilidade muito agradável, porque a gente vê que Gramado vibra, ela pulsa com todas essas visitas, mas junto com elas, como tu bem sinalizaste, traz questões de saúde, questões de saneamento, questão de abastecimento de água, questão, sobretudo, de mobilidade urbana. Então, Gramado hoje tem quase 30% da sua demanda nas urgências e emergências de fora da cidade, lá no hospital. Isso nos dá uma despesa extraordinária. Gramado tem 35 mil habitantes e traz mais de 11 mil pessoas por dia para trabalhar na cidade, da região do que entorno, circunda, do entorno de Gramado. Então, isso nos dá um custo social muito grande, mas nós estamos preparados para isso e estamos satisfeitos que os resultados agora do último evento, que foi Natal Luz, terminou a semana passada, tenha superado todas as expectativas e nós estamos agora com o Gramado em Concert já na reta para projetar, que vai se realizar no dia 1º ao dia 9 de fevereiro, com grandes expectativas. São 300 bolsistas do mundo todo, são mais de 32 solistas também do mundo todo, 19 maestros. A gente luta, e o prefeito Clayton também vai compartilhar com essa minha ideia,
A gente luta com todas as dificuldades possíveis, porque nós temos um produto chamado hospitalidade, que, graças a Deus, representa 86% da nossa economia. Isso faz com que a gente sobreviva. Antes de passar a pergunta para o prefeito Clayton de Farroupilha, eu queria lembrar a você, telespectador, que essa nossa conversa aqui deve ser compartilhada com você e você deve participar. E participa como? Através das redes sociais ou mesmo pelo WhatsApp. Nas redes sociais você pode mandar as suas críticas, sugestões, perguntas para o facebook.com/rdc digital ou pelo WhatsApp, pelo número que você vê aí na sua telinha, que é o 99815-9990. Prefeito Clayton, de Farroupilha. Farroupilha é uma cidade que tem uma matriz produtiva, né, um perfil econômico diferente do de Gramado, embora estejam na mesma região, sejam cidades próximas. Né? O senhor tem uma outra geração de recursos e uma outra necessidade de atender as demandas da cidade. Com as dificuldades que todos os municípios estão enfrentando, como é que o senhor está... Qual é o seu mote para poder realmente fazer uma gestão que atenda aos anseios da população no meio desse contexto de crise? Bem, boa noite, amigos. Nós estamos cumprimentando o prefeito João, um amigo nosso, né? E eu sempre brinco com ele porque eu conheci o João pequenininho, quando o pai do João foi prefeito de Gramado, aliás, um grande prefeito, saudoso Walter Bertolucci, né, pai do João. E eu morava em Gramado nessa época, então eu conheci muito bem. E o Walter foi uma dessas pessoas que deixou saudade na cidade, é um desses prefeitos que é aplaudido até hoje pelo trabalho que fez em Gramado. E cumprimentar a ti, Ricardo, e a toda a família RDC por esse projeto novo de televisão, por esse alcance importante e o que tu falaste é fundamental para a vida da RDC, que é o compartilhamento através das plataformas digitais, seja qual for ela, e que nos auxilia dentro desta modelagem nova de informação e de alcance comunitário, sobremodo, né? Coisa que nós vínhamos até bem pouco tempo, né, prefeito João, naqueles modelos mais antigos de informação televisiva. Nós estamos, não é segredo, saindo de um momento de crise muito grande. Eu tenho repetido isso e vou repetir aqui, que a grande crise que nós vivemos foi uma crise de autoestima, de desacreditação nas nossas instituições, principalmente as instituições políticas, por culpa nossa, dos próprios políticos, né? E que, nesse contexto, nós não perdemos nenhuma das nossas commodities, nós não perdemos a nossa capacidade produtiva, nós não perdemos a grandeza continental de um Brasil consumidor, com mais de 200 milhões de consumidores, nós não perdemos a potencialidade e a capacidade produtiva da nossa agricultura, nós não perdemos isso, nós perdemos, na verdade, foi confiança nos nossos governos por modelos ultrapassados e que hoje não têm mais capacidade de subsistir. Dito isso, nós achamos assim que o novo modelo político que o Brasil enfrenta, e por que não dizer o Rio Grande do Sul enfrenta nesse momento, ou tem nesse momento, faz com que a gente de novo possa ter a capacidade de acreditar em mudança, em desenvolvimento, em crescimento. E isso está posto num dado do FMI muito importante que projeta pela primeira vez nos últimos anos um crescimento pequeno de 0,3%, mas de 0,3% num histórico de decréscimo continuado nos últimos anos. Então, prefeito João, nós estamos respirando de novo, né? Saímos, desculpe eu usar a linguagem médica muitas vezes, mas é a minha história e a minha vida, nós saímos do tubo da UTI para começarmos de novo a respirar de forma espontânea. Não, e vindo isso do próprio FMI, agora foi durante a própria reunião em Davos, né, que essa informação veio pela própria presidente do FMI, né? Exatamente. Então, diferente de Gramado, que é extremamente abençoado, é um lugar único, né? Toda a região das Hortênsias, mas Gramado de forma muito glamurosa, muito especial, né, pela sua construção, né, que recebe essa quantidade grande de pessoas todos os anos e que aplaudem e que lá deixam os seus recursos através de investimento no turismo e nos produtos que Gramado tem. Mas Farroupilha tem uma condição de condução industrial que diferencia a nossa economia, né? Nós temos
uma capacidade de produção hoje muito diversificada, uma malha de produção diversificada. Nós temos aí 11% no agronegócio, nós temos uma capacidade grande de produção da indústria metal-mecânica, da indústria moveleira, na indústria de malha, de calçados e, mais recentemente, na questão do turismo, né? E nós ficamos atrás de Gramado nos 6,5 milhões, mas estamos batendo na casa dos 5 milhões de visitantes todos os anos, por razão de duas questões importantes. Por termos lá o maior centro de fé, né, que é Caravaggio, o maior centro de fé do sul do Brasil, né, que é Caravaggio, Nossa Senhora de Caravaggio, para onde os povos gaúchos todos os anos fazem a sua caminhada de fé. E temos lá centros de pronta entrega, né, com uma história muito antiga no calçado, mas também na malha, que é no verão moda conceitual dos programas televisivos do centro do país, né, hoje conceito, moda conceito, e de calçado conceito. Então, isso tem feito no verão essa moda mais leve, no inverno a nossa malha, né, que ainda tem uma história também, nesse momento, conceitual. E isso tem colaborado de forma muito intensa para a economia. Mas eu diria que o grande pulo na nossa mudança de status econômico se deu a partir do momento em que nós achamos que a cidade, o custo da cidade, ele deve ser repartido entre todos de forma igualitária. Ou seja, nós não mexemos na alíquota de IPTU, mas nós redemocratizamos o IPTU através da cobrança por questões que eventualmente não haviam sido averbadas em nenhum momento e que agora estamos trazendo para dentro dos nossos recursos através de uma declaração mais moderna, através de um geoestudo que nos permite olhar a cidade de uma forma diferente. E como é que a população recebeu? Porque geralmente esse tipo de coisa tem que ser bem negociado, né? Como é que foi a mobilização da comunidade para o senhor poder chegar a isso? Sempre é muito difícil porque ele é um assunto que ele é debatido por várias frentes, inclusive pela oposição, de forma muito intensa. Mas nós temos conversado com a comunidade da importância de todos participarem da mesma forma. Não é justo que quem tem uma propriedade que vale R$1 milhão pague o mesmo imposto do que uma pessoa que tem uma propriedade que vale R$50 mil. Nós precisamos redemocratizar isso. Então essa é uma questão, e a questão toda hoje, que é um problema que Gramado enfrenta, que o Rio Grande do Sul enfrenta, e é uma das causas da crise do Rio Grande do Sul, que é a fuga de divisas da tributação, né? Seja ela do ISS, do ICMS, enfim, dessa fuga do imposto de renda, que depois tem o retorno através do FPM, né, a nível do governo federal, mas por todas as razões que nós já entendemos, né, de desandança do governo federal, a gente não tem tido essa grandeza, e achamos que é hora, sim, de nós, talvez, buscarmos alíquotas de ICMS menores para o Estado, mas de uma fiscalização mais aguda que permita, né, um encaixe melhor dos recursos, né, auferidos pelas fiscalizações. Então, o grande segredo está hoje no controle de gastos, né, de pessoal, enfim, da administração, e na busca dos recursos daqueles que estavam com perdimento até aqui. Em Gramado, prefeito, como é que é essa questão da administração, por exemplo, do peso da administração? Claro que uma cidade, né, com o envolvimento que Gramado tem, por toda a atividade econômica fortíssima que existe lá, movida pelo turismo, requer uma estrutura razoável, né, para poder. Mas como é que o senhor está dimensionando isso? Como é que o senhor está atuando nesse contexto de recessão, que ainda existe, né, embora haja sinais mais eloquentes de que a coisa pode melhorar, mas como é que o senhor está lidando para poder adequar a máquina pública a essa realidade de maneira que ela mantenha a eficiência e também consiga ser administrável? É uma luta diuturna, porque uma cidade que tem 86% da sua economia vinculada ao turismo, ela se torna quase que refém desse segmento. Então, isso precisa de uma qualificação. Nós tivemos agora em 2018 460 eventos que passaram por Gramado com o conhecimento da administração, né? Outro dia, final de novembro, teve um evento em Gramado de 1.800 pessoas que a prefeitura não tinha conhecimento. Então, a coisa ficou tão grande que acaba fugindo às vezes. Esta atividade faz com que a gente se prepare, se capacite no quesito hospitalidade. Né? Nós temos lá, Clayton, a nossa maior receita é o IPTU, né? Tem 2% acima do ISS,
Nós temos pouco ICM. Mas esse IPTU se deve ao quê? Se deve ao fato de que em Gramado, por exemplo, os prédios multifamiliares, mais exatamente os edifícios, eles têm cerca de 35% de habitantes contínuos. Os demais são aqueles que elegeram como segunda residência. Né? Nós temos lá uma peculiaridade, Clayton, que é o nosso aluguel por temporada. Isso é uma coisa que nós não conseguimos pegar, ele é quase intangível para o município. Por quê? Porque ele é permitido, mas não está regulamentado, e nós estamos regulamentando, né? Tu tem o Airbnb lá também, que... 22 mil ofertas tem em Gramado do Airbnb, né? Então, Gramado precisa se reorganizar para poder, diante dessa sua vocação turística, contemplar todas as demandas, mas se autossustentar. Nós temos que ter condições de atender o nosso turista que vem lá do Nordeste, que tem um plano de saúde, vou fazer uma brincadeira, Padim Cisso, né, com o qual o nosso hospital não está conveniado. Aí cai... No sistema único. Único de saúde. Nós temos uma cidade vizinha lá, Clayton, que nos dá 10,4 pacientes por dia, só uma cidade vizinha nossa, dá o número de 10,4 pacientes por dia na emergência e urgência. Que é um custo que fica totalmente pela Prefeitura de Gramado. Pela Prefeitura, e não é reembolsado. Então, a pessoa chega lá, não tem plano de saúde conveniado com o hospital, é de fora, está numa situação de emergência, a obrigatoriedade é óbvia, né? Então, a gente tem esse custo muito grande lá com a saúde, que é um custo que não é de Gramado, mas que se atribui a Gramado por quê? Por conta dessa sua vocação turística. E hospitalidade também tem a ver com o hospital. A questão dos atrasos nos repasses de hospitais aí pelo governo do estado, que já vem já há bastante tempo, impactou em que nível lá, na estrutura de saúde do município? Eu diria que o atraso não é tão importante quanto a demanda. Expressão do repasse. A expressão do repasse para Gramado está próxima do ridículo. Né? Nós temos esse problema lá também. Há uma demanda lá para realinhar esse valor, né? Ou seja, o repasse é muito menor do que aquele gasto que o município efetivamente tem. Comprovadamente. Que, na verdade, isso já chega a ser uma regra geral, né? Para praticamente todos os municípios. O que o João está falando é importante porque, assim, nessa questão das cidades vizinhas que usam do serviço, muitas vezes a autorização de internação hospitalar, o documento de AIH, ele não é lavrado. Porque esse paciente chega na emergência, acaba tu não gerando esse documento, porque ele tem que ser previamente autorizado nas cidades que têm gestão plena. E isso acaba não entrando no cômputo do teto MAC, daquele dinheiro que vem do Sistema Único de Saúde para compor o bolo de financiamento da saúde pública. Então isso é um problema sério, porque acaba fazendo com que haja um desencaixe maior do recurso da própria cidade. Para ter uma ideia, nós temos um único hospital em Farroupilha, como é o caso de Gramado, né, que fechou um hospital lá em Farroupilha e fechou em Gramado. E esse único hospital, Prefeitura de Farroupilha, e eu digo Prefeitura de Farroupilha, eu estou dizendo o povo de Farroupilha, eu estou falando da Dona Maria, que levanta às 5 horas da manhã para fazer pão, para lavar a louça, para botar os filhos para a escola, para ir trabalhar, para produzir riqueza, para produzir através do seu trabalho. Dessa senhora que paga os seus impostos, ela está botando, o seu João, o seu Antônio, o taxista, o padeiro, todos, estão botando dos seus impostos R$1.113.000 num hospital que é comunitário, mas é privado, né? Todos os meses, através da prefeitura, para a manutenção desse hospital. Quando o teto MAC, que bota dinheiro nesse hospital todos os meses, é de 700 mil. E quando o governo do estado bota um pouquinho mais do que 100 mil reais. Quando a pactuação correta deveria ser 50% federal, é isso que está pactuado, né? 25% do governo do estado e 25% do município. Nós estamos muito além disso, né, João? Muito além desses 25% por conta desta desandança, desse desarranjo no pacto federativo, né? E que além de ter um pacto federativo ruim, não está sendo respeitado naquele mínimo que é o mínimo pactuado. Pois então, e qual é a expectativa em relação a isso? Porque não há um cenário muito animador aí agora com o novo governo, que herdou aí um contencioso bastante grande, né? O governo anterior de Sartori procurou fazer frente a isso, mas obviamente
né? O problema era muito maior do que a capacidade de caixa do Estado e que é um problema que passou para o novo governo Eduardo Leite. As tratativas de vocês, quais têm sido os sinais que o governo do Estado tem dado no sentido de equalizar da melhor maneira possível a questão da saúde nos municípios? Eu não sei, o prefeito Clayton lá, que trata da questão lá de Farroupilha. Para Gramado não há sinalização concreta. O que existe são prognósticos, projetos, mas sinalização concreta não existe. E eu compreendo. Compreendo porque eles precisam desse espaço de tempo para se situarem, né, nesse contexto todo em que eles estão assumindo, para depois tomar as medidas. Mas não há uma expectativa concreta, objetiva do governo do Estado. Nós estamos aguardando, o governador precisa ter tempo para refletir, ver quais são as suas prioridades, eleger as suas prioridades e destacar os recursos para essas prioridades. Gramado, isto não é falsa modéstia, Gramado, ela reivindica uma atenção específica, não vou falar em especial, mas específica. Por quê? Porque Gramado é o segundo polo receptivo do Brasil, se considerado o turismo internacional. Hoje, no turismo nacional, nós inclusive ultrapassamos o Rio de Janeiro. Então, é necessário que Gramado tenha um tratamento. E a nossa região, né, Cláudio, tem um tratamento por quê? Porque Gramado também não está sozinho, né? Gramado transborda para toda a região serrana os turistas que lá estão. Nós hoje temos 18 mil leitos oficiais, mas temos no Airbnb mais de 22 mil. Então, nós precisamos acomodar essa gente, por quê? Porque nós não podemos nos transformar em reféns do segmento turístico. Porque senão Gramado, que tem 86% dessa economia voltada para esse segmento, pode sofrer um lockout assim devastador. Mas o que Gramado poderia fazer para não ficar refém? Aí vai diversificar a sua economia? Até que ponto seria possível fazer isso? Existem outras atividades, existe um setor moveleiro importante lá e outras atividades que não me recordo agora. Mas o turismo é a matriz básica, né? Sim. Tudo gira em torno do turismo. Então, como é que seria essa reconversão? Enfim, o que se poderia fazer na prática para que Gramado não ficasse dependendo tanto do turismo? Eu penso que é qualificar eventos, não quantificar eventos. Né? Às vezes nós temos eventos cuja presença de visitantes é estupidamente inferior a outro evento, mas ele é mais lucrativo. Isso aí seria o turismo de negócios? Perfil. O business, ele é o que mais nos dá a renda. Viu, João? Mas eu tenho uma certa invejazinha de Gramado por conta do ISS. Mas tu és gramadense. Mas não está usufruindo. Por conta do ISS, porque assim, o ISS é uma arrecadação local. Então você consegue nesses 86% fazer uma gestão um pouco diferente desse recurso local. Nós os outros, né, mortais, nós temos uma dificuldade grande porque, vamos lá, o ICMS acresce 1% no governo Sartori e, teoricamente, teria um retorno maior. O que não se configura na prática, porque houve uma evasão muito grande de empresas e um crescimento acentuado da sonegação. Tá? Então, faticamente não se consolida isso. De qualquer forma, vamos lá, do ICMS arrecadado, 25% é redistribuído para os 490 e tantos municípios do Rio Grande do Sul. Destes 25%, Farroupilha tem uma fatia de 0,74%, que é um belo número, né? Hoje nós somos a 20ª cidade nesse quesito, no Rio Grande do Sul. E isso é importante. O IFPM é a mesma coisa, nós temos da fatia do IFPM uma fatia importante que nos nutre todos os meses. Mas eu não vejo que isso apenas seja... Então, eu corro atrás do que Gramado tem, que é o ISS. Eu acho que essa é a grande saída. A grande saída. Agora, se tu perguntares para nós assim, o que pode melhorar a nossa vida, e aí qual é o aplauso que o governo do Estado, e falando como o João, é muito pouco tempo para a gente cobrar qualquer mudança por parte do governador Eduardo Leite. É muito pouco tempo, ele está radiciando, está se plantando ainda. Mas ele tem uma coisa que me agrada, que é ouvir.
E mais, ele é um moço muito inteligente, né? E ele guarda muito aquilo que ele ouve e as informações que ele tem. E isso me agrada num governante, me agrada isso. Agora, hoje eu estou, enfim, na condição de presidente do aglomerado urbano Nordeste, que é o embrião da região metropolitana da Serra Gaúcha. Nós temos problemas comuns que também são comuns a Gramado, as cidades vizinhas de Gramado, a Farroupilha, a nossa região toda, eu vou falar aqui, Garibaldi, Barbosa, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Roma, Gramado, Canela, enfim, essa região toda fala a mesma língua. Nós temos as mesmas origens, algumas nuances germânicas, mas muito italiano aqui, Bertolucci, né? Muito italiano. E essa nossa origem, ela tem assim a mesma dieta, a mesma língua, o mesmo jeito de fazer as coisas. A gente é um povo que trabalha, que tem fé, que preza a família, que, enfim, que inova. Por conta disso, um lugar perdido lá, um Gramado onde paravam os mascates para descansar, vira uma cidade com o potencial turístico que tem Gramado. Farroupilha, que é uma cidade perdida, que não sabia até outro dia fazer vinho, hoje é a capital do moscatel no Brasil. Nós somos hoje a capital brasileira do moscatel, né? Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro agora no início de janeiro. Então isso é inovação, é mudança de status. Agora, o que nós precisamos, até para não me alongar muito aqui, nós precisamos de um olhar dos governos, seja do Estado ou federal, para os nossos grandes problemas, se nós temos uma mesma raiz. Qual são os nossos grandes problemas hoje? Mobilidade. Gramado pode vender mais, Gramado pode, precisa o quê? Mobilidade, né? Nós temos problema de água, falta água em Gramado, falta água. Nós temos a mesma companhia, que é uma companhia estatal, que atende Farroupilha. Nós temos problemas de água em Farroupilha por distribuição, por reservação, enfim. Nós temos problemas de esgoto. A gente sabe que problema de saúde pública está ligado ao esgoto. Cada real gasto em esgoto são R$4 que você economiza, e esse dado não é meu, economiza em saúde, esse dado é da Organização Mundial da Saúde. Então, isso tudo nos faz dizer que o Estado seria melhor para nós serranos, e nós serranos, nós contribuímos muito com o desenvolvimento do Estado, porque nós temos belos PIBs, né? Nós temos, assim, enfim, uma região muito produtiva. Se nós tivéssemos lá infraestrutura viária, se nós tivéssemos lá o trem ligando o aeroporto novo de regional da Serra de Caxias do Sul com Gramado, para impedir que tantos carros fossem para Gramado e trancassem Gramado e tirassem a mobilidade. Se tivéssemos estradas para os nossos caminhões que puxam bobina de aço o dia inteiro, serra acima, tivessem aonde rodar, se tivesse trilho de trem para esgotar essa produção, se tivesse um avião de carga para botar a nossa produção e trazer pessoas. Então isso nos incomoda. E isso é um fator que pode nos dar a grandeza ainda maior do que essa que nós já temos hoje, né, pelas nossas construções. Vamos aprofundar isso aí, porque essas questões de infraestrutura, tanto viária quanto de saneamento, que é uma coisa que repercute na vida de todo mundo, né, na questão de saúde, enfim, são absolutamente cruciais. Além de outras que nós vamos atacar agora na sequência, que é a geração de emprego e a questão também da segurança. Então, para isso, a gente vai dar uma paradinha agora, a gente vai para um rápido intervalo e o Cruzando as Conversas volta em seguida. A gente já volta, hein? O programa Cruzando as Conversas está de volta e essa noite estamos discutindo como os municípios do interior, os municípios da Serra Gaúcha, aqueles com maior atividade econômica, estão enfrentando os impactos da recessão que o país vem enfrentando aí há tanto tempo, como esses municípios estão fazendo para gerar emprego, gerar segurança, gerar saúde, enfim, dar uma condição digna para as suas comunidades, que é o que todos os municípios procuram nessa batalha aí do dia a dia. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da RDC TV o prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, e o prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves. E o prefeito Clayton falava uma coisa muito importante, que é a necessidade dos municípios, por mais que eles tenham uma atividade econômica importante, como esses dois municípios têm, né, são cruciais para o PIB gaúcho, mas não podem prescindir de infraestrutura, que é um problema básico, né, de todo o Brasil. Aí a gente está falando de estrada, de saneamento básico, enfim, de várias condições de alimentação de energia, né? E isso, claro, o município não tem condição de dar conta disso e é preciso se integrar a todo um processo
né, em que tem que receber um olhar do Estado, receber um olhar também do governo federal, enfim, há toda uma relação que é preciso trabalhar e num momento de crise isso é sempre muito mais difícil. Como é que isso tem que ser trabalhado agora, já que, como se mencionou no início do programa, há um estado de ânimo um pouco mais leve, né, com essa nova etapa que o país vive, existe uma expectativa, até pela expectativa de crescimento anunciada pelo próprio FMI, agora no encontro em Davos, onde está o presidente Jair Bolsonaro, de 2 e pouco por cento para o Brasil, expectativa, né? Enfim, mas é preciso buscar essas condições. O que o município pode fazer? Como é que ele pode convencer o Estado, por exemplo, a ir lá e a realmente colocar uma rede de saneamento que atenda à necessidade de proporcionar uma dimensão da população, proporcionar a população que visita e que incha a cidade, como é o caso de Gramado, em função de ser um polo turístico, né? Como é que o município pode provocar esse tipo de ação que ele repercute beneficamente, venha a repercutir beneficamente no município? Através do talento. E muito convencimento, né? Muito, e o talento, ele leva ao convencimento. Nós temos que dar condições para o governo do Estado, o governo federal, dar condições para eles pensarem com boa vontade em relação à nossa região. Como assim? Nós não podemos esperar, né, que venham as benesses e eles as coloquem no nosso colo. Vale dizer, nós temos que ter talento para levar ao governo estadual, ao governo federal, boas propostas capazes de, no bom sentido, estou falando como médico, contaminar essas esferas administrativas para que eles se tornem parceiros. Por quê? Porque o turismo no Brasil ainda é deficitário. Outro dia eu vi um prócer do turismo falando de quantos milhões o Brasil mandou para fora na forma de nossos amigos, irmãos, gastando lá fora. Ele não estava preocupado com o turismo interno e nem com a vinda de turistas estrangeiros. Então, isso é uma deformidade. Isso não pode acontecer. O Brasil não investe em turismo, o Brasil não investe nos setores mais fundamentais, o Brasil não investe no saneamento, que é o irmão malvado da saúde, e nós, do município, arcamos com essas despesas para as quais a Constituição não nos delegou essa obrigação, mas nós estamos, por conta da omissão do Estado, seja da União, seja do Estado membro, nós estamos assumindo obrigações que não são necessariamente nossas. Com talento, nós vamos iniciar um processo de convencimento para tornar o Estado e a União, né, parceiros. Nós já temos um projeto, que o Clayton é um dos protagonistas, de uma parceria, Farroupilha, Gramado e outros municípios. É assim que nós queremos que um turista permaneça na nossa região para que ele gere dividendos para a nossa economia. Além da questão do turismo, e focando agora na questão de Farroupilha, que não depende tanto assim do turismo, por ser um polo mais industrial e de serviços, como se gera emprego? O senhor mencionou no bloco anterior que é importante aumentar a receita de ISSS, que é o imposto sobre o serviço. Sobre o serviço pressupõe que há que se criar condições de que novos serviços venham a gerar aquele imposto, ou seja, dar chance para o empreendedorismo, dar condições para o empreendedorismo. Hoje, a margem que o senhor tem, diante do que é a matriz econômica do município, com a quantidade de empresas que tem, com a quantidade de pequeno, médio, grande porte, enfim, qual é o espaço que o senhor tem para poder trabalhar isso a ponto de criar mais atividade econômica? Nós, como seres humanos, nós, em situações de dificuldade, nós assumimos a posição fetal. Né? Se você está em um avião com risco de cair, a posição que você tem mais chance de sobreviver é se assumir a posição fetal, colocar a cabeça entre os joelhos, né, e ficar como está lá dentro do útero da mãe. Essa posição fetal, ela é uma posição de proteção, de prevenção. Né? Nós, como seres humanos, nós também nos encolhemos, nos agrupamos e nos encolhemos. Né? Nós procuramos isso. Então, as nossas economias, elas mais ou menos seguem essa dinâmica. Né? Veja bem, por que tanta gente sai do Nordeste e vem morar em São Paulo, onde a vida é mais difícil, porque a disputa por espaço é maior,
onde a condição de geração de empregos é menor, por óbvio, porque é muita gente, porque as pessoas gostam de estar próximas de outras pessoas. Tá? Por que Gramado cada vez vai ter mais gente e vai ter cada vez mais gente em Gramado? Porque ela é um polo que oferece atrativos que são agradáveis à convivência, ao convívio, e como é bom estar caminhando em Gramado entre muitas e muitas pessoas de diferentes etnias e de diferentes lugares do Brasil, do mundo, enfim, do estado. É bom você ouvir outras pessoas, enfim, repartir esse espaço. Farroupilha, diferente um pouquinho de Gramado, tem também esses aglomerados, que são os aglomerados produtivos. Né? As grandes indústrias, nós tivemos lá indústrias com 5 mil funcionários, hoje temos indústrias com 3, 4 mil funcionários, são grandes aglomerados, são grandes famílias produtivas, né? E que geram lá os seus tributos e que nos devolvem esses tributos através do FPM e do retorno do ICMS. Mas nós temos um espaço muito grande para os serviços, nós precisamos melhorar a qualificação dos nossos serviços, sejam dentro do agronegócio, né, que ainda nós temos 11% da nossa economia ligada ao agronegócio, e eu vejo o turismo, e temos um projeto junto com Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Caxias do Sul, que é Caminhos de Caravaggio, recentemente feito pela primeira vez com demarcação, e que deve gerar, inclusive, uma publicação, uma obra agora, né, com a bênção do reitor de Caravaggio, enfim, mas que ele é um produto para trazer muitas pessoas, não, para trazer conceito em turismo. Conceito para quem? Para os europeus, para os americanos, para os brasileiros de um modo geral, mas para trazer um olhar sobre a nossa região. Mais importante de que nós temos aqui pessoas nos visitando é termos pessoas olhando para a nossa região, comprando a nossa região. Né? Porque é o momento que Gramado vende o chocolate no Rio de Janeiro, muitas vezes o chocolate ele vai continuar vendendo mesmo depois dessa pessoa ter visitado a cidade. Esse potencial, desculpa lhe interromper, mas só para não perder o gancho, desse turismo, digamos, turismo religioso, em função de Caravaggio, que é um evento já, né, consolidado, célebre, que atrai gente de todo o estado. Mas qual é o potencial que o senhor avalia dele se ampliar e atrair gente de mais longe para isso? Já há elementos para comprovar isso? É infinito, porque você viveu uma experiência uma vez na vida, você compra aquele lugar o resto da vida. Você viveu uma experiência boa em determinado lugar, você compra aquele lugar o resto da vida, produtos daquele lugar, serviços daquele lugar. Então isso vai abrir, e não só isso, mas agora a condição de ser capital brasileiro do moscatel, e isso é uma coisa que nós trabalhamos desde 2013, estamos no segundo mandato, mas trabalhamos desde 2013 no seguinte sentido. Não adianta nós fazermos muito de muitas coisas e não fazer bem nada. O que nós temos vocação? Para moscatel. É um produto vinificado, um único produto vinificado. Foquemos no moscatel, que nós somos especiais nisso, nós sabemos fazer bem moscatel. Tá? E hoje os grandes moscatéis da região, e eu sempre brinco com o Cetolin, que deveria estar aqui nessa noite, não está? O Cetolin, ele é nosso padrinho na questão das bebidas, né, frisantes. Né? As grandes vinícolas que produziram moscatel no Rio Grande do Sul começaram em Garibaldi, lá tem a Fenachamp, que é de lá, enfim, e que mantém esse nome francês pela antiguidade e etc. E eu até brinco, porque numa reunião agora da nossa AMESNE, na troca de presentes entre prefeitos, porque teve lá o nosso jantar dos prefeitos, e nós tiramos os prefeitos lá no local, ele levou um sabre, né, como presente para o prefeito. E ganhamos, Farroupilha ganhou o sabre de Garibaldi. Então, o padrinho dando o sabre que é para abrir o moscatel de forma diferente. Um abraço ao Cetolin, que está nos acompanhando. Então, isso conta uma história de uma região. Esse moscatel, ele é cartão de visita, como o Gramado tem o chocolate, teve o FEARTE, que foi importante, teve a Festa das Hortênsias, que foram importantes, e hoje tem N eventos, né? Faz um turismo de eventos muito forte, Gramado, e isso é importante. Como quanta gente está envolvido, prefeito, nesse segmento da economia do moscatel? Entre agricultores, o pessoal da indústria? Ainda é incipiente. Nós temos 8 vinícolas que produzem moscatéis, né?
Hoje, o melhor moscatel do mundo é de uma vinícola de Farroupilha, é a quinta bebida vinificada do mundo pela Associação Internacional de Jornalistas Especializados. Está ganhando mercado internacional? E está ganhando o mercado internacional numa progressão ascendente, né, de crescimento vertiginoso. Né? As nossas vinícolas têm crescido cerca de 20% ao ano, uma coisa inconcebida. E está trazendo junto o crescimento das pequenas propriedades da traz região? Crescimento, porque esse crescimento ele não fica lá na vinícola, ele vai lá para o agricultor, aquele cara que levanta de madrugada, aquele cara que levanta cedo para carpir, para botar o insumo na parreira, para podar a parreira, para amarrar a parreira, para colher a uva, para apanhar essa uva, para levar para a vinícola, com a mão calejada, cansado, que está lá, né, fazendo pão em casa, cuidando das crianças, remendando a roupa, muitas vezes furada pelo trabalho, esse cidadão está com mais dinheiro. E isso gira a nossa economia, isso faz com que a economia gire. E um dado interessante, porque como nós temos uma capacidade produtiva instalada muito diversificada, nós somos a cidade serrana que menos desempregou na crise, percentualmente. Ou seja, nós atravessamos toda a crise, né, desempregando menos do que os nossos irmãos da região serrana. Por ter lá indústria metal mecânica, por ter indústria plástica muito forte, hoje é o maior polo plástico de reciclagem lá, por ter uma indústria de reciclagem de resíduos do tipo 4, com empresas instaladas que vieram de São Paulo, por termos lá calçados Conceito, que hoje frequentam Milão, a Inglaterra, enfim, nos grandes centros, por termos lá serviços importantes, mas por termos lá já um turismo, né, em função de Caravaggio, do comércio de pronta entrega muito, se fortificando muito, crescendo muito. O que eu estou buscando nesse momento é crescimento no ISS, dentro destes serviços novos, dentro desses produtos novos. E esse ISS que pode, daqui a pouquinho, estar dentro de um conceito de startups, né, geração de novos produtos através de ciência, de tecnologia, e não tem caminho, e eu disse isso ao governador eleito Eduardo Leite, que assim, não tem caminho para desenvolvimento que não passe pela inovação. Não tem caminho, nós não podemos continuar investindo ad eterno naquela condição produtiva primária, porque isso quem faz o primário faz bem. Ele precisa de inovação, ele precisa melhorar a sua capacidade. E isso o Estado do Rio Grande do Sul precisa. E isso é o que nós precisamos, é isso que Gramado está correndo atrás, também tem lá um centro de startups sendo gestado de forma muito intensa, e eu acho que isso é a grande solução para a nossa região. Como é que está a questão da empregabilidade em Gramado agora, já que o prefeito aqui de Farroupilha falou que a questão do moscatel deu uma sacudida boa no setor primário e nos outros, na cadeia que está ligada a ele. Gramado há também muita flutuabilidade no emprego em função das questões de temporada, penso eu, né? Não é uma coisa tão constante. Como é que funciona? Como é que é essa variação da duração dos empregos lá e como é que se faz para ter estabilidade nisso? Gramado não vive mais aquela oscilação turística, né? Gramado está num plano mais linear. No pleno. Ela tem alguns picos, mas ela não tem aqueles hiatos capazes de gerar desemprego. Gramado é uma cidade de 35 mil habitantes que emprega, vou repetir, das cidades circunvizinhas, mais de 11 mil pessoas. Então, um terço da cidade, um terço de Gramado vem da mão de obra de municípios vizinhos. Então, lá o emprego é pleno. Qual é a nossa dificuldade? É daquelas pessoas que não querem trabalhar no segmento da hospitalidade. O segmento da hospitalidade é um segmento que não exige só vocação, ele exige devoção. Por quê? Porque exatamente nos momentos mais reclamados pela família é que o chefe da família está trabalhando. Que é o fim de semana, que é o Natal, que é o sábado e domingo. Então lá em Gramado só existe desemprego para quem não quer trabalhar. Para quem quer trabalhar, nós temos lá 11 mil unidades de mão de obra trazidas de fora. Isso significa que Gramado está preocupada com a qualidade, sem desmerecer, digamos assim, a quantificação. Mas é importante que nós, em Gramado, tenhamos pessoas comprometidas com o nosso segmento, né? Nós obtivemos agora, segundo os dados da UX, do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, nós tivemos um índice de satisfação do Nataluz de 98,2. Isso é um recorde. É um evento de 80 dias, meus amigos,
que consegue esse alto índice de aceitação. Isso é perfeito, 98 é perfeito. Então, nós estamos super satisfeitos. É um evento de 24 milhões, de orçamento de 24 milhões, que foi pago. Esse evento começou no final de outubro. No final de novembro, ele já estava pago. Então, hoje, nós temos um evento superavitário lá, Cleiton, de 7 milhões e 400 mil reais, que vai fazer com que a Gramado Tour custeie a nossa festa da colônia, que é a nossa festa mais bonita. João, tu teve um dezembro de lucro. Dezembro de lucro. É isso aí. Agora, essa condição invejável de empregabilidade plena em Gramado, uma atividade econômica permanente, tem também um outro lado, que é a atração de pessoas mais distantes que vêm exatamente em busca. Olha, aquilo ali é uma terra de oportunidades. Né? Gramado, em que nível está sofrendo com um volume de pessoas que vêm de outros lugares menos favorecidos para buscar oportunidade, não encontram, por vários motivos, por ter pleno emprego ou não tem qualificação, enfim, e que acabam se tornando, digamos, aquele cordão de pessoas desfavorecidas que vieram em busca de alguma oportunidade e não encontraram e estão ali agora exigindo também a atenção da prefeitura. Meu caro, eu posso te dizer que aqueles que encontraram o pleno emprego também têm dificuldade de morar. Não é só a pessoa que veio do norte, nordeste, sudoeste, sudeste, enfim. Mesmo aquela pessoa que veio para Gramado e obteve o seu emprego, ela tem dificuldade concreta de estabelecer a sua habitação. Por quê? Os preços em Gramado são superiores ao da média do estado. E isso faz com que a gente tenha algumas ocupações clandestinas que fazem com que a gente chame a atenção e o Ministério Público também nos exija de despejá-los e pagar o aluguel social. Né? A última ocupação que nós tivemos, nós gastamos 840 mil reais só de aluguel social para poder alojar as famílias em outro local que não aquele da área verde que elas invadiram. Por quê? São pessoas de má índole, talvez tenha uma ou outra ali naquele contexto de má índole, mas a maioria não tinha efetivamente onde morar e queria morar em Gramado. Então, este é um drama que Gramado vive, que é o de não poder albergar os seus filhos, sejam eles adotivos e sejam eles naturais, sejam eles gramadenses, sejam eles vindos de outros locais. Nós temos agora um loteamento popular novo lá, que eu destaquei, Clayton, 13 lotes, com 2 casas em cada lote, só para segurança. Então, houve, pelo menos, uma grita aparente, porque, poxa, está privilegiando o pessoal da segurança, mas Gramado precisa de segurança. Né? Outro dia eu saí de um evento no centro da cidade, fui para minha casa caminhando e encontrei à 1h30 da manhã só 2 lojas fechadas em todo o percurso. À 1h30 da manhã. Então, quem quer trabalhar, e Farroupilha também nos dá belos exemplos, ele encontra atividade, encontra seu emprego. O que Gramado tem é a obrigação de dar condições para essas pessoas poderem morar e morar em razoável qualidade de vida. Nós temos as obrigações com a segurança, nós temos lá 26 casas destacadas para as forças de segurança. Por quê? Porque todo o policial quer morar em Gramado, não consegue por conta do custo. Então, a administração está colocando as casas, está construindo as casas, dando essas casas em comodato para as forças de segurança, para que elas, enquanto estiverem trabalhando em Gramado, possam morar gratuitamente, vão pagar só as suas obrigações correntes, como é o caso da luz, da água, não paga IPTU. Então, é a forma que a gente tem para que as pessoas fiquem lá na cidade. Bom, então ingressamos agora nessa questão sempre muito sensível, que é a da segurança. Né? Numa cidade industrial como é a Farroupilha, né, que obviamente sofre os impactos também da recessão, eventualmente algumas empresas demitem ou quebram, enfim, acaba se gerando ali, né, bolsões de desempregados, de pobreza, e com isso vem também as questões sociais que muitas vezes estão ligadas ao crime. Além do que a gente tem
essa constatação já de algum tempo de que o crime também está migrando dos grandes centros para o interior, né? Em Farroupilha, como isso está se manifestando, prefeito? Nós temos, sim, sérios problemas de segurança, como a maior parte das cidades tem, os grandes aglomerados têm, né? E nós vimos um decréscimo importante na população do soldado, do brigadiano, e isso nos preocupa, né? Nós estamos crescendo como população gaúcha, estamos tendo uma população de soldados cada vez menor, né? Mas nos deixa, de certa forma, alguma esperança, a possibilidade de nós termos a entrada dos equipamentos digitais na segurança pública. Então, estamos trabalhando... As câmeras de vigilância? Exatamente, os cercamentos eletrônicos. É a grande solução hoje das nossas cidades e a integração das nossas cidades. Nós temos hoje condições e nós estamos caminhando, o Estado do Rio Grande do Sul e as nossas cidades, de um modo geral, estamos caminhando para muitas terceirizações, hoje com o aplauso do Ministério Público Estadual, né? Muitas terceirizações em diversas áreas e a segurança, com certeza, vai ser uma das áreas que nós vamos buscar parcerias público-privadas, né, ou terceirizações para poder dar essa segurança necessária às nossas populações. Nessa questão da tecnologia, não no ostensivo. Na tecnologia. Tu bem disseste, assim, pessoas que perdem um posto de trabalho, pessoas lá que sofreram um acidente, que não têm mais a capacidade de voltar ao trabalho e que hoje recebem um salário muito pequeno, né, enfim, desse auxílio da doença, e que muitas vezes acabam buscando uma vida à margem daquilo que nós consideramos como vida social adequada, né? Morando mal, e, enfim. E isso faz crescer a insegurança. Farroupilha tem uma característica por ser cidade central à Serra Gaúcha, é uma cidade por onde cruzam os caminhos de quem vai de Caxias a Bento, de quem vem de Gramado a Bento, de Garibaldi para Caxias, de Barbosa, né, para Canela, enfim, todos passam por essa nossa região, e nós estamos trabalhando já num sistema integrado com o governo do estado, buscando cientificação através das câmeras de ligação inteligente, né, que possam fazer leituras, né, de placas, de rosto, enfim, de grupos, de estampido de tiros, enfim, isso tudo é importante que a gente tenha. Nós criamos em Farroupilha a Guarda Municipal. Estamos, nesse momento, recheando a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela vai trabalhar mais na questão da lógica dos equipamentos digitais, né? Então, visualizando câmaras, disparando uma viatura para um desses locais, enfim. Estamos trabalhando nesse sentido. E achamos que, mesmo assim, é importante que o governo olhe, né, para o homem, para o soldado, e que incremente as nossas cidades com a presença do soldado. Eu me lembro, quando era pequeno, o João vai lembrar também, nas nossas vidas ainda de jovens, a presença do soldado de capacete na rua, com a botina, a presença deles impunha respeito, né? A gente, moleque, sempre respeitava, passava o soldado, a mãe assustava, dizia, olha o homem, né? Olha o homem ali e tal. Enfim, era assim. Então a gente tinha esse respeito. E a gente foi perdendo um certo respeito, foi perdendo o respeito pelas instituições, né? Enfim, e o soldado, pela diminuição do número de homens na rua também, a gente tem perdido isso. Mas nós vimos com olhos bons a questão da possibilidade de termos aí o sistema digital nos auxiliando. Que até porque tem um programa de governo, que já vem do governo anterior, que é o Sistema Integrado dos Municípios. Sim, né? É isso aí. Pelo qual o município dá uma contrapartida, o Estado também, para fazer exatamente o Gramado cercamento aderiu, eletrônico. nós aderimos, Caxias aderiu. Mas já tem efeitos práticos disso, ou Não. estamos ainda nas tratativas? Não, É isso que eu queria não saber. tem. Quando é que isso pode Está gerar só realidade? assinado, está só assinado os documentos. Mas o encaminhamento ele é estimulante? Dá para a gente realmente sentir que a coisa está andando? Eu vou te dizer que Farroupilha está buscando, nesse momento, um empréstimo bancário para instrumentalizar esse sistema. Né? O que nós temos de vantagem nesse sistema hoje? Farroupilha tem duas coisas importantes. Primeiro, assinou esse documento de integração. E segundo, nós assinamos um documento de convênio com a SERPRO. Né? A SERPRO é hoje o grande banco de dados do Brasil, é quem tem todas as contas do Imposto de Renda do Brasil, é quem tem todas as placas de veículos e o cadastro de todos os veículos, enfim.
E a ideia, dentro desse conceito, nós primeiro criamos lá um sistema de multa de trânsito de pagamento imediato com desconto, ou seja, dá para você fazer a multa de trânsito ser mais barata, desde que cumprida imediatamente, através de um programa na palma da mão, no celular, e isso faz com que a gente tenha uma diminuição do custo do processo da multa, de lavrar documento, de mandar por correio, etc. Isso tem um custo alto. E também nos oferece a condição de termos um banco de dados muito bom. Então, estamos, nesse momento, trabalhando o tema, juntamente com o CISGA, que é um consórcio da nossa região, na compra de equipamentos de vídeo monitoramento. Estamos comprando mais câmeras, já temos lá na cidade algumas, vamos comprar mais algumas com capacidade digital, né, de fazer uma leitura muito melhor do que as que temos até aqui, e nós acreditamos que a solução está próxima de acontecer em relação à qualidade dessa segurança. Vamos aprofundar um pouco mais essa questão da segurança, inclusive sobre os outros aspectos. Essa questão do cercamento eletrônico, ela é realmente fundamental, porque sem a tecnologia é impossível, e a gente tem já exemplos aqui no Estado bem claros de como a criminalidade pode sofrer um impacto positivo em termos de redução, mas é preciso realmente implementar de forma prática, né? A gente vai... Depois do intervalo a gente toca nisso, tá? A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas, conversando com os prefeitos de duas importantíssimas cidades aqui do estado, cidades serranas, Farroupilha e Gramado. Conosco estão aqui o prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, e o de Farroupilha, Clayton Gonçalves. E nós falávamos agora na questão de segurança que afeta a todos os municípios, e em municípios como o de vocês, com tanta atividade econômica, é óbvio que o problema há de ser proporcional. A questão do cercamento eletrônico, que tem sido aventado como uma das grandes alternativas para dar uma ferramenta mais eficiente de combate ao crime, né? Tem sido aplicado em vários municípios, trazido bons resultados. Eu lembro aqui até o de São Leopoldo, que foi um dos municípios a ter, um dos primeiros municípios a ter um sistema mais organizado, e houve realmente um impacto muito forte na redução dos índices de criminalidade à medida em que as câmeras percebiam, né, potenciais eventos, ou então logo que o evento acontecia, né, o delito acontecia, já se acionava imediatamente uma equipe que tinha tempo de ali intervir, né? Isso realmente fez com que os números de São Leopoldo reduzissem. Mas é óbvio que a segurança não se resume a isso. Mas é um elemento tão importante a ponto de o Estado criar, no governo passado e que continua nesse governo, esse sistema integrado de monitoramento, que é uma iniciativa para reunir os municípios, né? Uma forma compartilhada de fazer com que os municípios possam investir, através de contrapartidas, em muitas câmeras, sistemas de alta tecnologia, para enfrentar o crime. Só que, claro, isso é uma negociação entre Estado e municípios, né? Então, eu percebi aqui, quando a gente tocou nesse assunto, que a coisa não está andando tão bem quanto poderia andar. E aí eu pergunto para o prefeito de Gramado, que é uma cidade que naturalmente necessita de uma estrutura de segurança muito intensa por conta da flutuabilidade da população, da quantidade de turistas que atrai e pela riqueza que o município representa, né? Por que não está funcionando, ou o senhor acha que esse sistema de câmeras dentro desse programa que foi implementado aí pelo governo do estado ainda está patinando? Eu tenho dificuldade em te responder porque não é atribuível a Gramado qualquer freamento nesse processo, né? Gramado está cumprindo o seu carnezinho que se propôs a cumprir, né? O que nós não temos visto são os resultados práticos desta concentração, deste acordo de intenções. Nós não temos isso prático. Gramado tem o seu sistema, mas ele é municipal e nós queremos que o nosso sistema converse com o sistema estadual. De todos os municípios, é a forma de se integrar a segurança e dar melhores resultados. Hoje, Gramado tem o seu sistema, mas não temos visto ainda resultados objetivos do Estado em relação a esse assunto. Isso a gente pode atribuir ao fato de ser um governo ainda iniciante, está botando a casa em ordem e tal, ou a concepção do modelo é que talvez não esteja no momento mais adequado, não tenha sido É mais ou menos o que adequado. Eu te falei, né? Aos 22 dias de janeiro é impossível se esperar de um governo alguma atividade concreta
a menos que seja próxima da magia. Então, nós estamos aguardando, é preciso que o governo faça com que a poeira se assente, é preciso que eles enxerguem o seu horizonte, planejem, né, as suas ações, e aí sim nós vamos começar a tratar esse assunto novamente, para que, afinal de contas, a gente tenha resultados positivos. Aqui em Porto Alegre funcionou muito bem esse envolvimento da iniciativa privada, aí, a gente tem um exemplo aí do Instituto Floresta, né, que movimentou recursos, mobilizou a comunidade empresarial para doar equipamentos importantes, que fizeram bastante diferença na segurança pública. No âmbito dos municípios, como vocês pensam em lidar com esse tipo de alternativa? Existe espaço para isso? Como é que pode se trabalhar essa questão? A iniciativa privada tem sido um grande parceiro nosso lá em Farroupilha em várias andanças e eu poderia dar exemplos muito bonitos, principalmente na questão da infraestrutura viária, onde algumas empresas têm participado, né? Mas eu não vejo no olhar para as empresas, né, João, me corrija se eu estiver errado, eu não vejo também mais essa disponibilidade de investimento em alguma coisa que é um dever do Estado histórico e poderia ser utilizado, e nós fazemos muito através dos nossos órgãos. Constitucional. Exatamente. Nós fazemos através de fomento, por exemplo, o auxílio à permanência do soldado na cidade, fazemos isso, né? E Gramado também tem feito isso. Então é importante a gente dizer que nós temos feito esse papel, mas pedir para o empresariado ir além disso é complicado, né? Nós tivemos, uma das vantagens, João, de ter uma deputada em casa, né? A minha esposa agora é deputada estadual, e por conta de tê-la como deputada, um abraço, ela está lá em Farroupilha nos acompanhando, assim como a comunidade de Farroupilha, que eu quero desejar uma noite maravilhosa depois de tantos dias de chuva, enfim, mas uma noite boa, né? E nós estivemos ontem numa reunião com a Nadine, delegada Nadine, e com o chefe de polícia civil, e o coronel Iqueda, né, que é comandante-geral da Brigada Militar, e nós ouvimos, assim, tem uma boa vontade muito grande de se avançar, João, rapidamente nas questões já estabelecidas no governo Sartori, mas que, né, perpassam governos, porque são políticas muito maiores do que de um governo, né, mas de Estado, e que devem alcançar definitivamente o Estado nesses próximos 4 anos aí, que é a questão da integração dos municípios, né? Veja bem, a integração nos permitirá ter um olhar sobre veículos que eventualmente estejam sendo procurados na região metropolitana e que apareçam em Gramado ou em Farroupilha. Isso é importante para nós, até por esse controle. Leva um tempo, mas eu vejo que assim há uma boa vontade muito grande das chefias de polícias para a gente poder chegar a essa condição. Então, me agrada e eu estou, né, na verdade, ansioso para que isso realmente se efetive logo aí adiante. Saindo agora da questão da segurança e retornando para o tema da infraestrutura, que foi tocada pelo prefeito também há pouco, essa questão de haver a necessidade de ampliar as malhas de acesso, não só internas cidades, mas os acessos às comunidades do interior, enfim, para facilitar o acesso à produção, enfim, né? O senhor mencionou, inclusive, a questão de linhas férreas, né, que é um problema terrível aqui no Brasil, a gente ter abandonado o trem há tanto tempo, isso é um crime, né? Mas enfim, né? Parece que uma disposição de tentar se resgatar o trem. Mas até que ponto vocês acreditam que isso realmente pode se tornar realidade diante de conceitos tão cristalizados na forma de tratar esse problema no Brasil hoje? A mudança do conceito político do Brasil e do Estado abriu o mercado internacional. Hoje há recursos internacionais à disposição para investimento do Estado do Rio Grande do Sul por uma razão muito simples. Os chineses compram soja do Rio Grande do Sul como commodity, as transformam em subprodutos, mais de 20 subprodutos, e nos revendem com preços extremamente interessantes para eles, né? Mas esta commodity pode ser ainda mais em conta se você tiver uma forma de levar ela da lavoura, lá na região celeira do estado, Passo Fundo, aquela região, para o Porto de Rio Grande, né? Isso, através do trem, é mais simples. Então, há hoje... Mesmo sendo uma região serrana, ou seja, que é uma coisa mais complicada. Eu estou dando o exemplo da soja, mas poderia estar dando outros exemplos da fruticultura, que nós temos lá, muito forte, do vinho, enfim, dos espumantes agora, do moscatel.
né, dos próprios produtos que Gramado também produz, enfim. Eu acho que o trem ele pode funcionar como uma alavanca de negócios, né, da indústria, do comércio, do turismo, né, e também do transporte de pessoas. 11 mil pessoas vão trabalhar em Gramado todos os dias e não moram em Gramado, né, são de cidades vizinhas. O trem é uma via de transporte seguro, né? Quantos já perderam a vida em cima de motocicletas indo trabalhar em Gramado? Quantos já perderam a vida, né, subindo ou descendo a 122, que liga Farroupilha a São Vendelino, que não é duplicada, né, numa competição desumana de caminhões, né, carregados de bobinas de aço, né, caminhões leves que levam produtos para o Ceasa todas as manhãs da nossa fruticultura, produtos hortifrutigranjeiros, de veículos de passeio com famílias, motocicletas, etc, etc. Essa mistura perigosa em pista simples, numa estrada completamente cheia de curvas, uma estrada de morte, né? Isso é inexequível com a nossa região, né? Gramado tem um problema sério de mobilidade, é a questão dos automóveis. Quantos automóveis chegam em Gramado nos finais de semana? Como é que você administra isso, prefeito? Como é que se coloca esses automóveis? Olha, nós recebemos agora não, nós recebemos em torno de setembro uma informação dos pedágios, né? E entraram em Gramado no mês de julho de 2018 501.900 e tantos automóveis. Só no mês de julho, não havia evento qualquer em Gramado. Então, para isso, a gente contratou uma empresa, fez um apelo a um empresário lá e ele doou os honorários dessa empresa internacional para ela fazer um desenvolvimento estratégico e um plano de mobilidade urbana. Só que esse plano de mobilidade urbana tem que ser aos moldes da cidade, né? Eu falei para o Dr. Rubem Pesce, que veio lá de Barcelona para fazer esse projeto. Digo, Dr. Rubem, Gramado é partidário de Victor Hugo e não de Henry Ford. Então, o senhor faça uma cidade para as pessoas e não para os automóveis. E é isso que ele está construindo. Toda a base de dados está pronta, ele já estabeleceu um projeto, né? Gramado está com um problema que eu considero muito positivo, Clayton, que o nosso problema lá em Gramado não é o automóvel, é o pedestre. Quando, na verdade, Gramado homenageia o pedestre ao parar, invariavelmente, quando ele vai cruzar a rua. Então, nós temos que disciplinar o nosso pedestre agora. Para isso, já foi sugerido o semáforo exclusivo de pedestre. Eu ainda resisto, porque eu acho que o pedestre tem que ser mais solidário com o trânsito. O motorista, ele não é solidário com o pedestre, ele é desrespeitoso com o pedestre. E eu quero que o pedestre seja solidário com os motoristas, com os automóveis, na medida em que ele pare. Porque lá em Gramado acontece muito das pessoas fazerem o tal do selfie em plena faixa de segurança. Travessia. Outro dia o trânsito estava engarrafado por conta de um automóvel cuja placa era de Belo Horizonte, ou seja, locado, e a pessoa parava invariavelmente em todos os postezinhos da Avenida Borges Medeiros para tirar fotografia. Tá, mas esse projeto contempla também uma diminuição desse volume absurdo de veículos? Aí, meu caro, eu estava caminhando, o cara dizia assim, prefeito, olha aí, o que está acontecendo? O culpado também somos nós, né? Nós encantamos o turista e ele não tem noção de solidariedade capaz de perceber que a paradinha que ele dá para tirar fotografia atrapalha centenas de veículos que estão atrás dele. Então, se não houver solidariedade no trânsito, nós não vamos para frente. E nós queremos tirar, ali do centro da cidade, nós queremos tirar o automóvel e deixar que ali só frequente pedestres e ciclistas. Qual é o raio disso? Assim, qual é a área que o senhor imagina? Eu diria assim, é da rodovia Walter Bertolucci, no cruzamento daquela rótula ali do Hotel Serra Azul, até a Augusto Zatti. Atravessa a praça, são 2 quadras completas onde a gente pretende tirar o miolo automóvel. do centro todo ali. Só entra o veículo de carga e descarga de manhã cedo.
Tá, mas Sim, vai exigir ou à que a noite. cidade se redesenhe, já que tem esse volume todo. Como é que Esse você- é o objetivo, tem que se redesenhar. Mas é uma obra Tem que tanto, se né? E tanto, não, e tem que evitar também, né, meu caro, que o automóvel ele se introduza no centro. Nós precisamos arranjar essa alternativa, né, de ele ficar lá e vir com uma van ou vir caminhando. O ideal seria o transporte ferroviário, um bondinho apaixonante, alguma coisa que o encantasse, para que não houvesse essa selvageria do automóvel em relação ao ser E humano. a integração dessa ferrovia com o aeroporto, que boa Então, parte dessas pessoas viriam de avião. Exatamente. O prefeito falou agora que encantasse as pessoas. Eu queria perguntar exatamente isso, a história do encantado aeroporto. Lá. Como é que está essa situação? O aeroporto que sempre se sonhou ter um aeroporto na região de Gramado, Canela, por ali. Vão estudos, voltam estudos e... Então, hoje tem a possibilidade de capital estrangeiro dentro das PPPs, e eu acho que é o modelo, e eu vejo no novo modelo de governança essa possibilidade, né, de se buscar parceiros que possam tocar o aeroporto, a ferrovia, enfim, talvez até mesmo as próprias rodovias, né, com incremento e com cobrança de pedágio. Não vejo problema nenhum em cobrar pedágio, desde que saudável, né? Que se tenha aí a mistura desses modais. E eu dizia no início do programa que faz parte hoje do Comitê Regional do Trem, e nós estamos mudando nesse momento, Comitê do Trem Regional, para Comitê de Infraestrutura e Logística Regional, com ampliação para os campos de cima da serra. Para uma integração, os modais hoje operados pela ALL nas ferrovias, mas que haja uma integração dos modais, né, ampliando a nossa região e fazendo com que se tenha um corredor de escoamento de produção, mas também um corredor de andança das populações, de mobilidade. Sim, trem tanto de carga como passageiros. Exatamente, né? Exatamente. E Agora, misturar isso tudo com o aeroporto. A título de contribuição, eu tenho depoimentos de técnicos da ANAC que falam, entre tantas coisas que nos dizem, eles nos noticiam que 56% das pessoas que descem no aeroporto Salgado Filho vão para Gramado. E que é mais barato hoje fazer uma estrutura viária, terrestre, do aeroporto Salgado Filho até Gramado do que um aeroporto em Gramado, Canela ou Farroupilha. E o que lhe parece essa hipótese? Totalmente favorável, porque eu sou partidário e entusiasta de um aeroporto, mas eu não quero aviões sobrevoando Gramado. O céu de Gramado foi feito para os pássaros e não para os aviões. Mas e o impacto econômico de um aeroporto ativo não seria importante para a cidade? Basta que se faça o redimensionamento da via terrestre que liga o aeroporto Salgado Filho a Gramado, que é a questão de 50 minutos. O que 40 seria isso? minutos. Uma nova estrada, um outro tipo de via? O que seria necessário? Vamos pegar as cidades do mundo, né? Existe o aeroporto de Londres, o aeroporto de Buenos Aires. Todos são aeroportos que ficam bem distantes do centro da cidade. Buenos Aires fica quase 25 quilômetros do centro. Olha, então, nós estamos não muito longe do aeroporto Salgado Filho. O nosso problema é o trânsito, é o nível de qualidade do curso. Sim, porque cai tudo na BR-116 ali e não tem outro caminho. Então, se a gente melhorar essa via, se a gente criar um transporte alternativo, como é o caso do ferroviário, que possa transportar, né, a pessoa do aeroporto para Gramado ou para Farroupilha, eu com certeza vou abdicar do aeroporto lá na região serrana. Uma linha férrea acabaria, que Até subisse a porque- serra, atenderia a região, não... Até não- porque, segundo a ANAC, é muito mais barato do que a construção do aeroporto. Uma linha férrea desde o aeroporto até lá em cima. Ou o próprio redimensionamento de todas as vias, desde a 115, passando pela 116, é mais barato ampliar aquelas avenidas do que propriamente construir um aeroporto. O senhor concorda? Eu acho que o aeroporto ele tem um apelo regional maior do que Farroupilha, maior do que Gramado. Ele tem um apelo regional, né? Nós temos que entender que Caxias hoje tem 500 mil habitantes, né? E que tem uma indústria extremamente desenvolvida e que tem uma condição de utilização de um aeroporto de transporte de cargas, né? Eu vejo alguns movimentos hoje já do aeroporto Salgado Filho em se redimensionar para carga, né? Talvez
nós tenhamos aqui um redimensionamento do aeroporto Salgado Filho para cargas. Mas, nesse momento, pela condição que estamos colocados em cima da serra, né? O berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul é Farroupilha, onde chegaram os 3 primeiros imigrantes, né? Os Radaelios, os Esperafico e os Cripa. Eles subiram essa serra a partir de São Sebastião do Caí, no lombo de animais, né? E lá estabeleceram uma população diferenciada, né? Que tem nuances em 23 municípios, um deles Gramado, enfim, em toda a região. Esse povo não está lá desde 1875 de graça. Esse povo está lá, né, mudando aquela terra, né, enfim, mudando as condições. E nós vimos hoje uma dificuldade muito grande, um stop muito grande na questão da logística, né, do que está sendo feito lá em cima e de como essas coisas que lá estão sendo produzidas. Você imagina uma bobina de aço, né, que venha de barco, né, de São Paulo, enfim, e que suba na carroçaria de um caminhão até Farroupilha ou Caxias, que lá seja desmontada, que seja transformada em peça, que embarque num caminhão, que volte de caminhão até o Porto de Rio Grande, que lá entre num barco para ser cabotado até o Porto de Santos, e aí ser distribuído no mercado do consumidor mais importante hoje, que é como do centro do país, São Paulo, enfim, sendo esse aço produzido lá em Minas Gerais. Qual é o custo de valor agregado? Nós estamos hoje com um custo de logística que chega a cerca de 20% do custo final dos produtos. Nós não somos competitivos com ninguém. Né? Os Estados Unidos, que tem uma capacidade produtiva instalada, ele é hoje um país que produz com um valor adicionado de custo de logística de 6%. É diferente de Gramado, que trabalha um outro produto. E aí a minha inveja do ISS, nós dependemos muito da capacidade produtiva instalada. E isso faz com que a gente precise pensar, sim, em outros modais. O rodoviário é importante? É importante. É preciso se estudar um novo traçado para a BR-116? Ok, é preciso estudar. É preciso uma ampliação da 448 que alcance a Serra Gaúcha, que dê viabilidade para Gramado, talvez num tronco que ligue Gramado com uma velocidade diferente? Beleza, ótimo. É importante que a gente amplie a 122, que coloque lá mais uma via e que se pedagie, enfim, é fundamental. Mas, além disso, é preciso ampliar. Nós precisamos do avião, precisamos do trem e precisamos da rodovia. É o conceito das cidades que produzem essa capacidade de riqueza, que é a capacidade instalada na indústria. Bom, a gente está se encaminhando para o final do programa, mas eu acho que seria importante, diante de tanta expectativa que se tem com esses novos tempos e diante das necessidades que os municípios e as suas comunidades têm, eu queria pedir para cada um de vocês, agora nesse final do programa, de forma bem objetiva, dar uma expectativa sobre o porvir, com esse novo governo do Estado, com esse novo governo federal, o horizonte que está se abrindo tanto em nível regional quanto em nível federal. Prefeito. Bem, nós estamos com uma expectativa boa, nós achamos que, independente das experiências, né, e nós sabemos que tanto o presidente Jair Bolsonaro como o governador Eduardo Leite, eles têm experiência menor do que os que saíram do ponto de vista político, né? Não quer dizer que tenham capacidade menor de agregar, de negociar com os parlamentos, porque hoje todas as grandes decisões passam ou pelo Congresso ou pelo Parlamento Gaúcho, e essas decisões são importantes, elas que vão dar o norte da governança, né? Mas nós estamos com uma expectativa boa, porque nós vivíamos um momento de angústia social, né? A nossa autoestima como povo brasileiro, como povo gaúcho, estava sobremodo diminuída, né? Nós temos ainda os mesmos problemas de atraso de salário do Estado, ainda não temos como resolver essa questão de forma imediata, e muito bem disse o João, isso não vai acontecer de forma milagrosa, não vai acontecer de hoje para amanhã, mas nós precisamos acreditar que o diálogo é fundamental, que a esperança renovada é fundamental, e o reflexo disso está na Bolsa de Valores, está isso no capital, né, no dólar, está isso nas nossas, enfim, relações internacionais, no fato de sermos ouvidos de forma internacional.
nas negociações que se abrem, na busca de novos horizontes de negócio, e eu vejo a iniciativa privada entrando definitivamente dentro da vida pública das pessoas, e não há problema nenhum nisso, né? O que é importante é que essas relações sejam transparentes, sejam calcadas em ações aplaudidas pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas da União, que tenha uma discussão comunitária através de audiências públicas e que esse capital, sim, seja revertido para o desenvolvimento dos povos, das pessoas, e que nós, agentes públicos, sejamos instrumentos, né, para esse novo amanhã, esse novo momento da nossa história. Vamos redescobrir o Rio Grande do Sul, redescobrir o Brasil, fazer um estado maior, melhor, fazer as nossas cidades maior e melhor, fazer o nosso Brasil maior e melhor. Nosso povo merece, nosso povo é trabalhador, é honesto, é sofredor. Nós precisamos de um dia melhor. Prefeito Bertolucci, de Gramado. Eu acho que esse processo de encantamento, ele precisa perdurar, ele tem que resistir, né? Eu acho que nós dos municípios, que temos mais aquele contato epidérmico com as pessoas, nós temos que transmitir isso para o Estado, para a União, para que eles sejam nossos parceiros. A cota do município, ela está num nível de esgotamento e nós temos que sensibilizá-los. E nós estamos tentando isso. Agora, a hora é de expectativa, né? A expectativa sobre 2 pontos, expectativa de esperar e expectativa de esperança. Então, os termos ideais, que estão aqueles próximos da perfeição, a gente não vai conseguir nesse espaço de tempo tão curto. Então, a nossa grande esperança, a nossa fé é que o país se sensibilize com a situação em que se encontra, que os valores éticos voltem a preponderar sobre a maldade e que nós possamos parafrasear Mário Quintana, né? Aqueles que atravancarem o nosso caminho, eles passarão e nós passaremos. Tá certo. Prefeitos, eu agradeço muito a sua participação aqui nesse programa, agradeço especialmente a deferência de ambos, né, de terem vindo de suas cidades atendendo o nosso convite aqui na RDC. Tenho certeza que essa conversa foi muito proveitosa, os esclarecimentos de vocês em relação às suas expectativas e tudo que envolve as suas comunidades certamente devem ter deixado a população que pode acompanhar com um olhar ainda mais esperançoso. Então, muito obrigado pela participação de vocês, desejamos uma ótima gestão, que realmente os municípios continuem crescendo e que todos esses anseios se concretizem nesse novo horizonte que está se abrindo. E nós desejamos o mesmo para você, agradecendo a sua audiência e convidando você para estar novamente aqui amanhã, às 10h30 da noite, ao vivo na RDC, para mais um programa Cruzando as Conversas. Boa noite e até lá!